Olá, tudo bom, pessoal? Então, essa semana nós vamos dar continuidade ao estudo do nosso livro A Gênese, né, de autoria do Allan Kardec. Vamos estudar o capítulo 14 dos itens 22 ao 49. Nós vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, que foi realizado pela Larissa, que nós vimos do item 1 ao item 21, que a Larissa, na aula anterior, abordou sobre a natureza e a propriedade dos fluidos. Ela falou dos elementos fluídicos, da formação e da propriedade do perispírito, que nós vamos comentar na aula de hoje. Foi um início, uma base para todos os fenômenos que nós vamos explicar hoje, né? Ela comentou da ação dos espíritos sobre o fluido, da criação fluídica, da fotografia do pensamento e principalmente da qualidade dos nossos fluidos. E nessa segunda parte, eu vou explicar alguns fenômenos que eram, ou para até algumas pessoas hoje, podem ser considerados meio que sobrenaturais. Para nós, da doutrina espírita, temos sempre uma explicação e um entendimento, uma compreensão para todos esses fenômenos. Então, nós vamos falar da vista espiritual ou psíquica, que é chamado de dupla vista, sonambulismo, sonho, da catalepsia, né, ressurreições, curas pelos fluidos, as aparições e transfigurações. Também vamos falar de manifestações físicas, a mediunidade, né, que está ligada à mediunidade, e obsessões e possessões, certo? E todos esses fenômenos nós vamos depois estar vendo já na próxima semana, né, os milagres, e tudo isso correlacionado com mais exemplos ainda, né? Então vamos à nossa prece, singela prece inicial, agradecendo aos bons espíritos por toda a intuição, por todo amparo, por todo o apoio que temos nessa nossa existência. Agradecemos pela oportunidade desse estudo, que a cada dia possamos ampliar todos esses nossos conhecimentos, colocando em prática nas nossas vidas e com isso melhorando um pouquinho mais a cada nossa existência, verificando as oportunidades que temos nessa existência para nos aprimorarmos, evoluirmos e seguirmos nessa nossa jornada para a evolução espiritual. Que assim seja. Bom, agora nós vamos iniciar, né? Como eu comentei, essa segunda parte nós vamos estar explicando alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Então, nós vamos iniciar com a parte vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonho. No item 22, assim, sempre quando eu estiver marcando 22, é onde inicia o que nós vamos estar abordando e explicando, né? Então, o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Então, aqui está o nosso corpo, certo? Entre o nosso corpo e o nosso espírito está o nosso perispírito, tá? Então é o traço de união, é o que une o nosso corpo ao nosso espírito, certo? E é por intermédio desse perispírito que o espírito encarnado, né, ele se acha em relação contínua com os desencarnados. Então, ele media. E nós vamos ver de que forma que nós, encarnados, dentro da nossa doutrina, temos essas
relações, essas comunicações, essas visões com o plano espiritual, tá? Então, é pelo seu intermédio que se opera no homem fenômenos especiais. Então, quem tem a mediunidade de vidência, clarividência, enfim, de incorporar, tudo isso é por intermédio de quem? Do perispírito. A causa fundamental não se encontra na matéria tangível. Então, a causa dos fenômenos não é no corpo. Não tem como o nosso corpo ter isso. Então, é através do perispírito que faz essa interligação, né? E por essa razão, parece muitas vezes sobrenatural. Fenômenos assim que até a nossa evolução espiritual, de compreensão, tudo isso sempre foi dito, nossa, imagina lá no início do espiritismo, né? Nós sabemos das histórias com Allan Kardec, eu vou comentar alguma coisa das questões das mesas girantes, né? Precisava ser fenômenos, até na época de Jesus, não vamos longe. As curas, que são os próximos capítulos que nós vamos estar estudando, nós vamos ver que precisava ter fenômenos, por exemplo, na época de Moisés, trovões, tempestades, fogo, coisas bem assim para as pessoas começarem a acreditar, né? Então vamos em frente com o nosso estudo. E nas propriedades e nas irradiações desse fluido perispirítico que tem de procurar a causa do quê? Da famosa dupla vista, tá? Então o perispírito, ele é um órgão, como o próprio livro está nos dizendo, sensitivo ao espírito. Ele vai fazer toda essa intermediação. O nosso corpo, os órgãos do nosso corpo, tá? A visão, a audição, as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Então, no nosso corpo, através do nosso olho, do nosso ouvido, nós vamos conseguir perceber as coisas materiais. Mas as espirituais não é no nosso corpo. É através do perispírito que ele faz essa intermediação. Então, o sentido espiritual, ou chamado psíquico também, se generaliza. O espírito vê, o nosso espírito ouve e sente por todo o seu ser. Tudo o que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispirítico, tá? Então, essa vista espiritual, também de psíquica, às vezes as pessoas também, nós vamos verificar com os sonâmbulos, tem essa sensação. Na realidade, o sonâmbulo não é o corpo dele, né? É muito do sentido mais espiritual. Então, o perispírito nosso é todo esse órgão sensível, né, ao espírito. Ele vai perceber, o perispírito, então, todas as coisas espirituais que escapam aos nossos sentidos corpóreos. Não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que vê, né? Então, o que depende dessa sensibilidade de cada um, tá? Vamos ver mais adiante. No homem, né, esses fenômenos constituem o que nós chamamos de manifestação da vida espiritual. É a vista da alma. Então vamos explicar esse fenômeno chamado dupla vista, tá? Então aqui você está vendo uma pessoa e ao mesmo tempo ela tem a capacidade de ver o que acontece no plano espiritual, tá? Então, ela tem uma faculdade que a gente chama mediúnica, ela consegue ver o plano espiritual. Então, a dupla vista, também chamada de segunda vista, como que ela vai ocorrer, né? Não vê com os olhos do corpo.
quem tem essa dupla vista, embora muitas vezes por hábito, dirige o olhar para o ponto em que lhe chama atenção. Então, essa pessoa vai estar tendo essa visão, essa imagem, porém, não é com os olhos que ela está vendo. Ela vê com os olhos da alma. Ela vê perfeitamente bem com os olhos fechados e com o que está muito além do alcance do raio visual, no outro plano espiritual. Então, ela enxerga tudo. Então, muitos médiuns na sala mediúnica, como que eles veem, como que eles enxergam, como que eles caminham, como que eles sentam, como que eles levantam, eles acabam tendo uma visão de tudo que está acontecendo, inclusive do plano espiritual, tá? Lê o pensamento figurado no raio fluídico que a pessoa tem a esse alcance. Então, ela tá vendo tudo isso, tá? Então, essa dupla vista, ela ocorre quando o espírito acaba se desdobrando, tá? Sem que o corpo esteja adormecido. Então, a pessoa ouve, como foi falado, ela sente além desses limites nossos de ser humano. Ela pode ter pressentimento, tá? Embora consciente, a pessoa apresenta um estado físico alterado. Às vezes ela fica com o olhar meio mais vago, como se, elas olham sem às vezes estar vendo, tá? No plano espiritual, nos mundos mais elevados, essa dupla vista, ela é uma faculdade que nós falamos assim, ela é permanente. A maioria dos habitantes do plano espiritual consegue fazer tudo isso. Certo? Bom, como que alguns exemplos poderíamos dar dessa dupla vista, né? Eu coloquei um exemplo aqui de Jesus. Quando eles se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Batfage, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos dizendo-lhes: Ide a essa aldeia que está à sua frente. E lá chegando, encontrareis amarrado uma jumenta e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai-a e trazei-nos. Então, como que Jesus sabia que a hora que mandasse os discípulos lá nessa vila, né, iria encontrar a jumenta? Quer dizer, ele estava lá, mas ele já tinha a visão à frente, então dupla vista. Um outro exemplo que nós vamos perceber, né, quando o Jesus falou para os seus discípulos, né, e pediu para que eles avançassem para o mar, que eles estavam falando que não tinha peixe, não tinha pesca, que eles lançassem as suas redes, tá? E até Simão falou: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, tá? Aí, contudo, pois que mandas, lançarei a rede. E aí ele fala, né? Avança para as águas mais profundas e lança as vossas redes para a pesca. E aí eles lançaram, e ele até fala o local, né? Eles lançaram e apanharam uma quantidade imensa de rede, né? Então, olha só, certo? Então, aí eles acenaram para os companheiros para que viesse ajudar, porque encheu o barco, encheu tudo. Então, Jesus estava vendo que ali tinha, né? Pode ter sido o milagre, pode também tudo, né? Mas ele conseguia ter todas essas visões, não só ele. Mas esses são alguns exemplos que são bem clássicos e que todos nós temos um conhecimento para poder ter a compreensão. Essa dupla vista, e muito do que nós estamos falando, tem um nome, que se chama emancipação da alma. Que é essa emancipação da alma? O nosso espírito, quando nós estamos dormindo, ele gosta de liberdade, então ele se sente, né? Ele se sente feliz em deixar até esse nosso corpo. No próprio livro é falado que é como o pássaro que se encontra fora da gaiola. Então, o nosso espírito, quando nós estamos dormindo,
quando nós estamos em repouso, ele aproveita as oportunidades para escapar desse nosso corpo, tá? Mas quando que isso acontece? Por isso que se fala emancipação da alma. Ele vai acontecer nos momentos que a sua presença não é necessária para o corpo, tá? E aí vai ter o fenômeno que nós chamamos emancipar alma, certo? Então, esse é um fenômeno que se produz sempre durante o nosso sono, sempre. Todas as vezes que o nosso corpo repousa e os sentidos ficam inativos. Aí o que vai acontecer? O nosso espírito se despreende. Essa emancipação da alma também, muitas vezes ela pode se manifestar no estado de vigília, né? Quando nós estamos um pouco mais adormecidos, tá? Na segunda vista. Então, a pessoa pode ter faculdade também de ver, ouvir, de sentir, tá? Tudo isso. Olha só aqui, né? Nesses momentos da emancipação, o nosso espírito vai viver a vida espiritual, tá? Que é onde nós vamos estar depois que nós desencarnarmos. Então, e o corpo vive uma vida, vamos dizer, vegetativa, tá ali, tá? Mas o espírito jamais vai estar inativo. Nós estamos dormindo, o nosso corpo físico precisa desse repouso, precisa dessas noites de sono, tá? Porém, o nosso espírito nunca para. Vamos deixar isso bem claro sempre. Então, durante o sono, o que vai acontecer? Vai afrouxar-se os laços que prendem o nosso corpo ao perispírito, ao espírito. Tá? Ali, os laços. Então, o que vai acontecer? Ele se lança o nosso espírito para o espaço e vai para o plano espiritual, percorre o plano espiritual. Lá nós vamos conversar, encontrar com amigo, com outros espíritos, com os outros espíritos também dessa que nós temos convivência na nossa existência, que estão livres, que estão encarnados, desencarnados também. Lá, por isso que é muito importante uma prece à noite, para nós irmos para esse plano espiritual, para estudar, para estar em companhia de bons espíritos, para nós irmos para um lugar bom, gostoso, né, gente? Já que tem essa possibilidade, vamos para um lugar muito bom, tá? Nós estudamos, nós trabalhamos. Muitas vezes já me vi trabalhando dentro do centro espírita, fluidificando água, né? Às vezes a gente acorda com algumas sensações, olha só, já tive essa experiência, tá? Porém, todas essas viagens, para que local nós vamos, está dependendo da nossa evolução, né? Da energia, da sintonia que nós vamos estar. Por isso que eu comentei da importância de uma prece, de pedir para termos um bom sono, ir para um lugar. Eu prefiro, assim, eu brincando, eu prefiro ir para um local para estudar, para aprender, tá? Podemos ir para mundos inferiores, tá? Podemos, tá? Às vezes tem velhas afeições em busca de gozos, tá? Que às vezes se preferem. Então depende da nossa evolução e da nossa sintonia. E como que acontece esse fenômeno, tá? Por curiosidade, no slide anterior e nesse aqui, vocês podem perceber que todos têm, né, esse cordão. O espírito sai, né, vai para o outro plano, mas tem esse cordão. Aí a nossa pergunta, nossa, o espírito sai, mas não tem um perigo de desencarnar? Como que eu fico ligado? Por esse cordão chamado cordão de prata. É ele que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito e perispírito. Ele que transmite a famosa energia vital
para o nosso corpo físico e vice-versa, para o nosso espírito. Então, esse cordão, ele tem elasticidade incalculável. Você fala assim, nossa, eu tô aqui, fui para outro plano, fui para outro planeta, fui para outro planeta, assim, né? Porém, ele jamais se perderá do seu corpo físico. Então, vai estar sempre ligando você ao seu corpo. Tanto que se surgir, né? Aqui está o teu corpo, né? Os nossos laços que se frouxam, formam esse cordão e você vai. Então, quando se tiver alguma perturbação, você precisar acordar, tiver alguma coisa, né, durante esse desdobramento, o corpo astral será atraído por esse cordão de prata para dentro, tá? Daí a sensação que muitas vezes nós temos de queda ao despertar, às vezes acordamos assustados, às vezes acordando meio desorientados, né? Então, esse cordão, ele é um feixe de energia de alta densidade, tá? Desse nosso laço fluídico. Então, ao despertar, nós temos algumas lembranças, algumas imagens, né? Que muitas vezes se constitui o nosso sonho. Então, nós vamos lembrar, às vezes, dessas viagens. Nós trazemos intuições. Olha quanto que é importante o repouso, né? Para o nosso espírito. Às vezes, eu vou comentar um exemplo meu, que isso é muito... Nossa, que palestra que eu vou organizar. Que tema que eu vou trabalhar. Às vezes eu fico preocupada. Uma vez eu acordei com estruturada a minha palestra inteira, com todos os itens e o tema para eu preparar uma palestra. Nunca esqueço dessa experiência maravilhosa nesse sentido, né? Dormi um pouco preocupada no outro dia, o que eu vou? Falei, não, calma, depois eu vou ter a intuição para tudo isso. E eu devo ter recebido todas as orientações, né? Do que trabalhar, do que for. E quantas oportunidades e quantos exemplos cada um de nós com certeza temos a respeito de tudo isso. Tá? Então surgem novas ideias, pensamentos novos e assim vai. Então, como nós temos uma velha frase, a noite é uma boa, não é boa, é uma excelente conselheira, tá? E assim se explica todos esses fenômenos aí de sonambulismo, tá? E o que nós vamos estar vendo agora daqui a pouco sobre catalepsia, letargia, êxtase, certo? Mas tudo é o correto que nós vemos? E aí nós temos que ficar muito atento que a vista espiritual é incompleta e imperfeita. Ela requer percepções especiais que não temos desenvolvido ainda nos nossos órgãos materiais. Então não é todo mundo. Então, sede de tudo isso é a própria alma do tudo que está vendo. E tudo isso vai influenciar nas percepções daquele que tem essa faculdade que nós falamos, as mediunidades, todos nós temos. Um tem mais desenvolvido, menos desenvolvido, uns têm tais habilidades, outros não. Mas e tudo isso vai depender do quê? Do grau de desenvolvimento de cada um, né? Das circunstâncias e o estado moral do indivíduo. Então, a percepção de certos fatos materiais e reais, como conhecimentos, a descrição de uma localidade, as causas de uma enfermidade, os remédios, tá? A percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença de espíritos, imagens fantásticas criadas pela nossa imaginação, tudo isso a gente precisa estar correlacionado com o momento, com a evolução espiritual de cada um de nós. Bom, quanto aos sonhos, nós vamos verificar que ele tem 3 categorias, tá?
nós vamos ver que tem sonhos de previsão, de pressentimentos e de avisos. A grande maioria de nós, acredito que já tivemos experiências desses 3 tipos de sonhos aí que nós temos. E esses sonhos vão ocorrer para onde, né? De que forma? Na realidade, a gente percebe que esse sonho é uma linguagem da nossa alma. Nós estamos falando, é nossa alma que está transmitindo alguma coisa e trazendo para nós. E é uma das melhores ferramentas, né, de contato que nós vamos ter com encarnados e desencarnados, né? E essas criações, esses sonhos podem ser provocados por quê? Por crenças, lembranças retrospectivas, gosto, desejo, paixão, temor, remorsos, né? Pelas preocupações do dia a dia. Às vezes nós sonhamos que nós não conseguimos realizar alguma coisa, depois realizamos. Às vezes queríamos solucionar um problema, não conseguimos. Pelas necessidades do nosso corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. E por outros espíritos com objetivo benévolo, para o bem, ou maléfico. Esse benévolo ou maléfico depende da sintonia. Depende como que eu estou, que estado, depende de obsessores, né? Porque às vezes nós sonhamos e os nossos obsessores correndo atrás de nós, né? Um exemplo clássico, assim, meio popular. Então, depende, por isso, de sempre prece, vibrações, cuidado com a nossa energia, sintonia, tá? Conforme a sua natureza. E que experiências significativas que nós temos durante um sono? Eu vou trazer alguns exemplos aqui por curiosidade, né? Nós vamos ter esclarecimentos gerais aos espíritos encarnados, então muitas vezes nós vamos para esse plano, né, e recebemos orientação. No livro Missionários da Luz, o plano dos sonhos, o André Luiz nos fala dos esclarecimentos prestados aos espíritos encarnados durante o período do sono físico. Nós recebemos orientações. Aqui está um trecho também, né? Então, Francisco acercou-se do orientador, indignado sobre os objetivos da reunião. Assim esclareceu Alexandre Afável, né? Teremos algum trabalho de esclarecimento geral aos amigos nossos relativamente ao problema de mediunidade e psiquismo, né? Se nos permite, estimaria trazer alguns companheiros que colaboraram frequentemente conosco. Seria para nós grande satisfação vê-los aproveitando os minutos de sono físico. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos ainda encarnados na costa. Então, nós vamos para estudar, para sermos orientados, né? Eu trouxe um pouquinho de trecho de alguns livros que nos mostram isso daí. Nós temos também atendimento individualizado. Nos domínios da mediunidade, André Luiz relata o sono provocado pelos espíritos benfeitores com o objetivo de atendimento individualizado, né? Então, olha só, minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos trazendo-lhe solidariedade. E anime-se, não perca a esperança, né? Então enxergou as lágrimas que banhavam. Alguns livros até para nós estimularmos a estar estudando, vendo. Então os livros do André Luiz, a série também é maravilhosa para trazer tudo isso, né? Ó, Recordações de Existência Passada, esse livro maravilhoso, que é uma série de 5 livros que contam as várias reencarnações do Emmanuel, né? Há 2000 anos, ele refere um outro tipo de experiência através do sono, a recordação de uma existência passada, tá? Então aí, no sonho de Públio Lentulus, né? Ele fala para o seu amigo que ele se recolheu cedo, contando todo o sonho, e aí ele viu os outros lugares, as paisagens, tá? Mas ele se viu vestido, né? De um cônsul nos tempos de uma época republicana,
né? E aí ele relembrou tudo o que ele tinha de uma existência anterior dele. Um caso de premonição, né? Na obra A Morte e o Mistério, tá? Aí tem do senhor Frederic, né? Então a condessa viu-se como no sonho que tivera no quarto, tá? Cercada, com os vários objetos, seu marido, então onde acabou revendo tudo das suas existências anteriores, enfim, ou uma premonição que ela acabou assim, foi um trecho em que ela estava triste, né, com o sonho que ela teve, e ela viu tudo isso, ela viu um marido que foi vítima numa batalha, né, que ele perdeu-se numa batalha, né, que ele foi abatido. Então ela viu o marido, né, sendo assassinado, enfim, morto numa batalha. E tem sonhos, vários sonhos famosos aí, né, que a gente fala, porque assim, traz, como nós trazemos a intuição, nos sonhos nós vamos perceber que teve assim fórmulas de medicações, né, novos inventos. Então a descoberta da insulina foi através do sonho. Não vou ficar entrando muito nos detalhes, mas assim, o sonho sonambúlico e escreve uma experiência e acorda e se lembra dela, tá? Ele recebeu aí o Dr. Frederick, ele recebeu o prêmio Nobel, então a descoberta da insulina foi através de um sonho, tá? Então tá aqui, aí psicografou, né? Tudo. A descoberta do benzeno também, né? O sonho este que deslancha novas descobertas científicas, né? Então aí a gente até fala que está ligado ao genoma em 2003. Então, o quanto que vem. A descoberta da tabela periódica aí, né? Nossa Senhora, quem vai recordar disso daí? Vi num sonho uma tabela em que todos os elementos se encaixavam como requerido. Ao despertar, descrevia imediatamente uma folha de papel. Aí o químico russo, quando ele fez toda a tabela periódica, o quanto que auxiliou aí química, pesquisadores, etc. Tá? A descoberta da estrutura do átomo também. Bohr descreveu que no sonho viu um núcleo de átomo com elétrons girando à sua volta, tal e qual como os planetas giram em torno do Sol. Olha só a importância, né? A descoberta da transmissão química dos impulsos nervosos, né? Então, olha aí, dos elétrons, o fisiologista alemão, ganhador também de prêmio Nobel, tá? Na noite antes do domingo de Páscoa daquele ano, eu acordei, acendi a luz e anotei algumas informações em papel pequeno e voltei a dormir. Ao acordar às 6 da manhã, eu reli as notas, mas não conseguia decifrá-los. Na noite seguinte, às 3 horas, a ideia voltou. Era o projeto do experimento para determinar se a hipótese da transmissão química que tinha pronunciado há 17 anos. Certo? Olha que curiosidade também. A invenção da máquina de costura. O senhor Elias aí também foi através de um sonho. Certo? Então acabamos de ver as várias funções que nós temos aí. Bom, agora nós vamos para o nosso item, né, 29, que é a catalepsia, né, ressurreição, e vamos explicar como que ocorre essa catalepsia e alguns exemplos. O fluido perispirítico transmite. Então aqui, lembram? Tem o nosso corpo, o nosso perispírito e o nosso espírito, tá? Então, o fluido perispirítico transmite uma sensação ao centro sensitivo, que é o espírito, e ele repercute as lesões dolorosas no corpo do espírito, tá? Então, vem para cá, ele transmite para o corpo. Do corpo
vai para o perispírito, que transmite para o espírito que sente. É assim que é a ação do espírito. O espírito quer alguma coisa, ele vai passar para o perispírito transmite para o nosso corpo. E tudo que as sensações que nós temos, vai para o perispírito, do perispírito vai para o espírito que sente, tá? Só para a gente entender esse processo. A interrupção pode dar-se pela separação de um membro ou pela cessão de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral e sem nenhuma lesão. Nos momentos de emancipação, de grande sobrecitação ou preocupação do espírito, tá? Então, a nossa matéria é inerte, ela é insensível, tá? O fluido perispíritico também, mas transmite a sensação para o nosso espírito. Então, é por isso que aqui, o que ele fala, né? Às vezes, assim, a separação de um membro, alguma coisa, não sente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de repente caiu, machucou, foi um exemplo meu até. Às vezes na hora a gente tá com o corpo quente, fala, tá com o corpo quente, não sentiu nada, né? Às vezes uma pessoa, como o próprio livro nos cita, num combate, não percebe que está ferido, tá? Às vezes a pessoa está muito concentrado no trabalho, não ouve o ruído, não vê alguma coisa que está ao seu entorno. Isso a gente chama de influxo nervoso, os fisiologistas. Então, muitas vezes a gente não consegue captar tudo isso daí. Então, o fluido perispiritual produz aí uma insensibilidade momentânea, tira temporariamente a propriedade dessa transmissão e é o que a gente chama aí de letargia, tá? Na catalepsia. Então, a paralisia já não tem a mesma causa, aí é efeito de todo o corpo nosso, tá? Então, então são os próprios nervos, os fluidos condutores que se tornam inaptos, né, para circulação fluídica, tá? Bom, vamos entender isso melhor. A letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade do movimento. Então a pessoa não consegue se movimentar por uma causa fisiológica que ainda não é explicada. Então isso daqui tem no Livro dos Espíritos, a questão 524. Difere o que a letargia e a catalepsia uma da outra pelo fato que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, é no corpo todo. Tem o que na letargia? Tem uma aparência de morte, tá? Na catalepsia, ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo, de modo a deixar a inteligência livre para se manifestar, o que não pode confundi-la com a morte, tá? A letargia, né, que essa que é o corpo todo, ela é sempre natural. Ela tem a causa fisiológica, pode ser uma intoxicação química. A catalepsia, em certas ocasiões, é espontânea, mas pode ser provocada e desfeita artificialmente por uma ação magnética, por um passe, tá? Então, consideramos que em ambas condições, há uma paralisia total ou parcial, a pessoa apresenta um quadro que popularmente foi chamado de morte aparente, certo? Então, na letargia, o corpo não está morto. Há funções que continuam a executar-se. A vitalidade física nossa fica num estado latente, tá? Enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado ainda pelos laços fluídicos. Os letárgicos e os cataplégicos, em geral, veem e ouvem o que lhes estão ao seu redor, que diz, que faz, sem que possam exprimir que estão vendo, ouvindo. É o que nós já vimos lá atrás, no próprio livro nosso aí diz, tá? Então, eles continuam com todas essas funções aí. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida,
e que não era completamente a morte, mesmo com as partes do corpo já em decomposição. Então, nós vamos ver isso agora e compreender. Enquanto não se haja rompido o último fio, pode o espírito, quer por uma ação energética da sua própria vontade, quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, se chamado a volver ao corpo, como os casos de Jesus, né? Então, tem muitas curas que nós vimos, né? No caso, por exemplo, muito famoso, o caso de Lázaro. Já li tantos dias, sepultado há 4 dias, e Jesus chama o Lázaro e ele volta, certo? Bom, outro caso que nós vimos, vários casos de letargia, né? E que necessitava, a filha de Jairo. Todos choravam, se feriram da pena. Jesus, porém, lhes disse: não chorais, que a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, tornando-lhe a mão, disse em voz alta: Talita, menina, desperta. Então a sua alma retornou ao corpo e ela se levantou, tá? Dê algo para ela comer. Olha só, né? O filho da viúva de Naim, quando ele entrou na cidade de Naim, estavam sepultando um morto, que era o filho único da sua mãe, e esta mulher era viúva. Tendo visto o Senhor, se chamou de compaixão para com ela, né? Tomou de compaixão para com ela e disse: não chorais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e que os conduziam pararam. Então disse ele: mancebo, levanta-te, eu o ordeno. Imediatamente o moço se levantou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Um caso muito famoso dentro da nossa doutrina, né, é o caso da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, né? Tem toda a história dela, nasceu em 1900, no sítio da sua avó, família, tá? O fenômeno aconteceu quando ela tinha 1 mês de vida, tá? Ela teve uma crise de tosse, sufocação e 6 horas em transe cataléptico, desculpa, tá? Aí, 6 horas com uma rigidez cadavérica, certo? Isso nós vamos ler Recordações da Mediunidade. Então a mãe fez uma grande prece, né? Orou, impôs as mãos, aí ela retornou. Esse livro é muito, muito, muito bonito de ler, né? Tudo que ela passou, vai contar todos os problemas que ela teve, né? As missões, grande missão dela como uma médium aí. Bom, o que nós podemos ver um pouco nesses casos até de Jesus, né? Que as forças vitais, os laços fluídicos encontravam em desorganização adiantada e foram recompostos pela ação magnética, né? Os fluidos. Então, todos os casos que não haviam morrido, mas sim em estado de emancipação espiritual. E a ligação fluídica ainda não tinha rompido aqueles laços, que foi o que eu comecei explicando, sugerindo que todos esses casos, que eles estavam no estado letárgico, tá? Tinham ainda reservas vitais em seu perispírito, certo? Essas reservas vitais, na realidade, elas ficam até naquele cordão de prata, então tem tudo isso pra gente estar vendo. Sem que Jesus poderia operar, né? Sem o que Jesus não se poderia operar a cura. Então, todos nós, esses laços, então só vai ocorrer realmente quando tiver, né, toda a ruptura dos laços fluídicos. E agora, também está ligado esses laços fluídicos, vamos a questão de cura, né? E como que nós podemos ver tudo isso, né? O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal.
e do perispírito, certo? Que já foi visto, que é o que nos dá vida, o que nos mantém aí ligado. Esse fluido condensado, que ele fica lá no perispírito, fornece princípios reparadores ao nosso corpo. E quando que nós sentimos isso? Quando às vezes nós estamos mais caídos, mais debilitados, aí tomamos um passe, então já estamos vendo que está sendo restabelecido. Vamos no centro, fazemos uma prece, uma oração, uma energia positiva, a gente já se reabastece com todos esses fluidos bons. Por isso da importância da sintonia, né? Desses hábitos, certo? Então, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte de substância do seu envoltório fluídico, tá? Então, onde que eu estou explicando que a gente acaba absorvendo. A cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, quando nós não estamos bem, estamos debilitados, né? E outra coisa, a nossa doença, os nossos problemas começam antes de manifestar no nosso corpo físico. Olha só como são as coisas. Muitas vezes ela está primeiro no nosso perispírito, para depois vir a manifestação para o nosso corpo, tá? Então, ela marca o nosso perispírito. E toda essa questão, né, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra, né, tudo isso. Então também a troca, então o passe, a cura, os fluidos energéticos aí que pode acontecer. Então o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada. Então depende do que? Da energia e também da vontade. Às vezes as pessoas levam alguém para tomar um passe. A pessoa não quer, não tá nem aí, não tá nem concentrada. Às vezes nós estamos dando os passes, a pessoa não está ligada para que é aquilo. Então ela acha que ela só ir lá como se tomar uma medicação, ela precisa também da vontade. Que quanto maior for, mais abundante a emissão fluídica. Quanto mais receptivo estiver para receber aquelas energias, mais você vai absorver. Agora tem pessoas que nem estão pensando no passe. Quando está sendo passado o passe, ou ela recebendo, ou dentro do centro, onde quer que seja, ela não está pronta para esse acolhimento, para esse recebimento, está com o pensamento em outra situação, ela não vai ter a mesma absorção de quem é aquela pessoa que está com fé, que está orando, que está firme no seu propósito, tá? Depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja o homem ou o espírito. Porque eu vou passar no próximo slide, quando nós recebemos o passe, essas energias, é uma energia do passista e do próprio espírito que também está passando. Eu vou explicar já para vocês. Então, os fluidos se emanam de uma fonte impura, são quais substâncias medicamentosas alteradas. Então, de quem que você está recebendo essas energias? Porque as pessoas, a questão do padrão moral, de que forma, que local, às vezes dentro de um centro espírita, ok, né? Em um culto, onde quer que seja, a gente já percebe que tem benfeitores ali, uma energia mais positiva. Agora, dependendo do local que vai, essas pessoas acabam retornando com uma energia até pior, tá? Então, pela ação magnética, nós vamos ver o próprio fluido do magnetizador. E além disso, também vai acontecer essa ação magnética pelo fluido dos espíritos, alternando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Então, aqui tá. Então, o que a gente percebe? Aqui tá a pessoa passista. Aqui é a mulher que está recebendo esse passe. E quem? Ela está recebendo a energia do passista e também de um espírito protetor. Tá?
e pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador daqui. Percebe? Então, pelo próprio fluido do magnetizador, pelo fluido dos espíritos e os que derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento, tá? Que aí é chamado de magnetismo misto, certo? Então, são essas várias formas que eu falei do intermédio. Onde eu vou tomar o passe, de que forma o local, isso vai interferir, certo? Outro detalhe que eu queria dizer, muitas vezes é o autopasse. Quando nós nos concentramos, não tá bem, não precisa só ir para o centro, para algum local. Nós temos essa capacidade, né, de nos conectarmos fazendo uma prece, né, orando. A gente trabalha com todas essas energias aí. Um outro fenômeno, né, que nós estamos vendo, aparições e transfigurações. Vamos ver inicialmente aparições. Então, o espírito pode, por sua vontade, passar uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível, certo? Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparição é às vezes vaga e vaporosa. Depende do que ele vai estar condensando. Então, ele pode aparecer? Pode, certo? Ele se torna visível, tá? É um vapor, tá? Outras vezes ele pode aparecer de uma forma mais nítida, mais condensada, e tudo isso é o que? Fluido dele, tá? Com fluido. Então, as aparições que são mais assim, densas, né, mais tangíveis, são raras, mas pode acontecer, tá? E nós temos as aparições tangíveis, que são, acontecem, né, mas elas são mais raras, né? O espírito vai imprimir no seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. E ele pode imprimir da existência anterior ou a que ele mais gostou. Ele tem essa capacidade e tem essas condições. Formam-se instantaneamente e também da mesma forma desaparece. Então ele não fica muito tempo, porque quanto mais tempo com tudo isso, vamos lembrar que sempre tem envolvimento dessa energia vital, né? Tanto é que quanto mais ele aparecer, ele também vai despendendo toda aquela energia, né? Então ele aparece e desaparece, evapora assim, como que a gente fala, pela desagregação das moléculas fluídicas dele. Só tem da matéria carnal, ele vai ter as aparências, só. Porque ele não tem corpo, né? E não poderia ter as qualidades da matéria que nós temos, não. Só isso. Então, eles se apresentam nessas condições, como nós falamos, não nascem nem morrem como outros homens, né? Não pode. Eles são vistos e muitas vezes podem deixar de ser vistos. Mas na realidade, quando a gente fala que às vezes tem alguns espíritos, alguns casos que nós sabemos, que são os casos dos agêneres, né? O espírito assume a forma de uma pessoa viva. Então, assim, mas eles não nascem, eles não morrem, eles são vistos, deixam de ser vistos, sem que nós saibamos de onde que eles vêm, como que eles vieram, nem para onde vão. Ninguém pode matar eles, vamos dizer, nem prender, nem nada, tá? Eles são vistos, né? Vistos, eles carecem de um corpo carnal, tá? E olha, como os quais se podem confabular sem suspeitar que esses espíritos, que eles o sejam, mas que não demoram um longo tempo entre os humanos
e não podem tornar-se comensáveis de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família. Então, eles acabam sendo temporários. E eu coloquei aqui essa figura do livro de Tobias, né? Então, assim, as peripécias aí do anjo, que na realidade, esse livro de Tobias são várias histórias, várias situações, principalmente assim, no momento em que o filho ia viajar, então precisava resolver um negócio, e aí esse anjo sempre acompanhando, até mesmo tem um processo de casamento, para se relacionar melhor no casamento. Então é como se fosse assim, um mentor que aparece, algo que aparece, que auxilia, ajuda a resolver tudo e depois acaba tendo, desaparece como se nada tivesse visto. Eu vou contar um outro caso que é muito conhecido por nós e muito interessante, né? É o caso do Dr. Bezerra de Menezes, tão conhecido, um espírito tão evoluído, né? O Dr. Bezerra de Menezes estudou no Rio de Janeiro, medicina, mas ele estudou de forma muito difícil. Para isso, ele dava aulas particulares. Quem nunca viu a vida do Bezerra de Menezes, nós conseguimos vários vídeos, ler a respeito. É muito lindo, tá? O filme. Em uma ocasião, ele não sabia o que logo no início, não sabia o que ele ia fazer para pagar a faculdade, as despesas, a pensão. Ele estava correndo o risco de ser despejado, né? Então, ele desesperado, o que aconteceu? Orou com fervor. Não demorou muito, um jovem bateu na porta que queria ter aula de matemática. E a princípio, o Bezerra, ele não queria. Por quê? A matemática não era uma disciplina do gosto dele, que ele tinha um domínio e tudo. Mas o jovem insistiu bastante, que ele estava muito necessitado, e o doutor Bezerra, lembrando da situação, das dívidas e tal, ele resolveu aceitar, né, essas aulas. Surpreendentemente, né, antes disso o Dr. Bezerra foi para a biblioteca, começou a estudar, se empenhar para dar essas aulas, mas surpreendentemente o Dr. Bezerra, esse aluno, ofereceu para pagar tudo adiantado para o Dr. Bezerra, alegando assim que ele ia correr menos risco de gastar aquele dinheiro, aquele recurso, tá? E com essa quantia, o que aconteceu? O Dr. Bezerra saldou as dívidas da faculdade, quitou o aluguel e tal, e foi, como eu comentei, para a biblioteca estudar, preparar essas aulas e tal. Porém, nunca mais esse jovem apareceu. Provavelmente era um espírito agênere de quem Bezerra recebeu, né, uma grande ajuda. E como que é a descrição desses espíritos agêneres, né? O olhar é simultaneamente vaporoso e brilhante, carece de nitidez de olhar através dos olhos da carne, a linguagem breve, sentenciosa. Isso é uma descrição de vários casos em revistas espíritas que isso aconteceu, né? A linguagem não tem brilho e volume, né, da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação singular, indefinível, né, de surpresa, que inspira uma espécie, né, até de tremor, né? E ali está uma criatura, como nós poderíamos dizer, singular, única, tá? E isso é contado com quem já teve contato, né? E nos vários escritos que nós temos. Bom, a aparição de pessoas vivas. Pode eu aqui, eu Sandra, ou qualquer um de vocês aparecer? Isso tem um termo que muitos às vezes usam de bicorporeidade, né? Então, mas ele que se aplica a espíritos vivos, tá? Então vamos, assim, o espírito vivo, né? Nós temos esse ser imaterial que pode tornar-se visível e intangível. Mas como um espírito vivo pode aparecer
em um outro ponto. No momento de liberdade do nosso espírito, podemos aparecer em outro local, tá? Por quê? O nosso espírito viaja, o nosso espírito se liberta, ok? E, por exemplo, o Santo Antônio de Pádua. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né? Ele estava pregando na Itália, estava na Itália, quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado sobre a acusação de haver cometido um assassinato. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua, né? Então é um caso que foi escrito na Revista Espírita em 1858, foi comprovado, foi verificado, todas essas questões, tá? Os espíritos só se mostram quando o querem e quem também o querem. Eles não se mostram. Às vezes eles é por uma necessidade, né? Ocorre por meio de uma vista espiritual e não por intermédio de uma vista carnal, como nós já comentamos isso, tá? E a condensação do fluido perispirítico nas aparições, indo mesmo até a tangibilidade, ou seja, a aparição, tá? Mas faltam as propriedades da matéria ordinária. Se dessa forma não se desse, as aparições seriam perceptíveis pelos olhos do corpo. Então não é todo mundo que consegue ver, certo? Então todas as pessoas presentes iriam perceber. E não são alguns. Então eles vão se mostrar para quem eles querem, para quem precisa. Tem sempre alguma coisa, né? Às vezes, a pessoa não quer ver. Não, é porque às vezes é necessário. E de uma forma muito rápida, tá? Bom, o próximo tópico que nós temos que ver, nós vimos aparições, que elas podem ser mais sutis ou não, e a transfiguração, tá? É uma modificação da aparência. É uma mudança, uma alteração das feições da face que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório ou por uma influência exterior que vem de fora. O corpo não muda jamais, todavia, em consequência da contração nervosa, adquire as aparências diversas. Reflete qualidades e sentimentos predominantes no espírito. Então, tem vários casos que eu vou citar alguns para vocês, que em sessão mediúnica ou não, de repente a pessoa começa, ela começa a se transfigurar. E um dos que nós mais conhecemos, tá? É a de Jesus. Quando ele vai no monte, que os seus discípulos começam a ver essa transfiguração, essa modificação, né? Como está falando aqui, o corpo não muda, mas devido à contração nervosa, pode ter aparências diversas, certo? Então, é uma espécie de aparição perispirítica que produz sobre o próprio corpo vivo. Então, isso acontece em pessoas encarnadas e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. Então, a transfiguração é diferente, né? A aparição pode ser longe, ou enfim, com desencarnados, mas a transfiguração não, só com o corpo vivo. São perceptíveis por todos que estão vendo e com os olhos do corpo, precisamente por se basearem na matéria carnal visível. Nas aparições puramente fluídicas, não há matéria tangível. Então, às vezes assim, quando acontecer de ter uma aparição que só é de fluidos, não tem a matéria, tá? Bom, manifestações físicas e mediunidade, tá? Então, o que nós podemos ver?
O que já aconteceu com essas manifestações físicas, mediunidade, e até como que nos próprios livros do Allan Kardec, como que o espiritismo foi se desenvolvendo, o próprio Allan Kardec conhecendo, né, através dos fenômenos das mesas girantes e falantes, né? Então, algumas manifestações físicas a gente percebe da suspensão etérea dos corpos, né? A escrita mediúnica, tá? O que a gente percebe nesses fenômenos? Todos eles têm por base propriedades do fluido, do fluido perispirítico, tá? Quer dos encarnados e quer até dos espíritos livres. Então, se atribui um caráter sobrenatural e miraculoso, principalmente antigamente, por quê? Devido à ignorância da lei que os rege. Hoje, para nós, na doutrina espírita, nós conhecemos esses fenômenos e não tem nada assim de miraculoso, tá? Eles são consideráveis normais. Por quê? Pela nossa evolução espiritual, que eu já até comentei, que antigamente os fenômenos eram até mais pesados, né? Então, por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o corpo vivo, né? E por esse mesmo fluido é que se manifesta com batidas, com ruídos, movimento da mesa, tá? Igualmente, isso o perispírito fazia com os médios que falam, que escrevem, que desenham, tá? Então, o espírito, quando não dispõe do corpo físico, né, da matéria para agir, ele se serve muitas vezes, se serve do corpo do médium, tá? Ele toma esse corpo, os órgãos, né, do médium de empréstimo, né, para falar, certo? Corpo qual atua como se fora o seu próprio corpo do espírito, tá? E isso ocorre mediante o que nós chamamos, né, do eflúvio fluídico, tá? Eflúvio fluídico, né? Que verte sobre ele, né? Que é eflúvio? Emanar, né? Sair desta forma. Então, dessa mesma forma, pelo eflúvio fluídico, tá? Que acontecia os fenômenos na mesa, tá? Para que ela se mova pelas pancadas, às vezes até isso se chama tipitologia, tá? Letras do alfabeto para formar frases. Então, a mesa, nesse momento, ela é um instrumento que o espírito vai se utilizar, como se utiliza um lápis, como nós utilizamos uma caneta para escrever, tá? E aí, o que acontece? É uma vitalidade momentânea, certo? Então, isso também, o que nós temos que deixar claro é que o espírito não está na mesa, que o espírito está ao lado, tá? O mesmo vai ocorrer com as comunicações pela escrita. Nós vamos ver como aqui na figura que eu coloquei, os espíritos estão ao lado do médium, dirigindo-lhe o quê? As mãos, transmitindo pensamento por meio de corrente fluídica. Tem uma pessoa, recentemente, o que ela vê, né? Um médium, ela fica vendo as palavras aparecer na frente dela e ela vai psicografando, certo? Então, isso é pelo influxo fluídico que eles conseguem, certo? Portanto, por esse mesmo processo, tá? Não há para o espírito a maior dificuldade de derrubar uma pessoa, uma mesa. Muitas vezes nós achamos assim, você caiu, derrubou, aconteceu alguma coisa, alguém te empurrou, pode ser,
tá? Não tem dificuldade por espírito para transformar um objeto, transportar um objeto, atirar, tá? Todos esses fenômenos se produzem em função da mesma lei. Agora, precisa tomar muito cuidado para não ter trapaçaria. Então, as pancadas que são ouvidas na mesa, em outro lugar, não é o espírito batendo a mão ou com outro objeto. Ele apenas dirige da onde ele tá um jato de fluido para onde ele quer que tudo isso aconteça, para onde ele quer que mova um objeto, ou enfim. E aí ele produz o barulho de um choque elétrico. Do que? Do fluido que ele jogou ali, tá? Então, também é possível modificar o ruído, né? Como qualquer pessoa pode modificar o som produzido pelo ar, mais forte, mais alto, enfim, tá? E no nosso livro, lá na Gênese, tem a nota de rodapé, com Allan Kardec, que ele cita diversas manifestações materiais, né? Que ele comenta lá. As mais, assim, conhecidas, o espírito batedor, lá de Bergamo, acho que é assim que comenta. Tem o espírito batedor de Dilsbergsdorf, sei lá o nome dessas cidades, o espírito batedor de Albi, né? Então, de Carcassonne, são vários casos. E um que até quando nós vamos comentar na iniciação ao Espiritismo, não está no livro A Gênese, mas é muito comentado o caso das irmãs Fox, né? O fenômeno de Hydesville, né? Que a família se instalou nessa casa, né? E aí uma das meninas, eles tinham uma menina com 10 anos, a outra com 7, tá? E aí a família começou a ser envolvida nesse fato, assim, escutar barulhos, ouviam pancadas nas paredes, nos móveis, ruídos, raspando assoalho, tá? E essas causas desses barulhos não eram muito conhecidas, né? O povo também comentava que essa casa era mal assombrada, né? Aí, no início não tinha esse barulho, depois voltou a se manifestar, né? E aí começaram a verificar todos esses fenômenos que tinha uma pessoa que desencarnou nessa casa, tal. E aí começaram a compreender, né, que eram alguns desses fenômenos materiais ocorrendo ali. Bom, e por fim, né, vem aí pra gente trabalhar o último tópico desse capítulo, que é um pouco mais extenso, que fala sobre obsessões e possessões. Primeiro nós vamos falar o que são obsessões. Ação, o que é obsediar, né? É persistir. Então, ação persistente que o espírito mal vai exercer sobre um indivíduo. Aqui, as obsessões e as possessões vão ocorrer principalmente pelas questões de energéticas, de sintonia de nível fluídico que eu vou estar, tá? Então, isso vai acontecer por influência moral, tá? Às vezes sem ser perceptível com sinais exteriores, ok? Perturbação completa do organismo, também vai ter perturbação das faculdades mentais. São vários sintomas como esses que nós vamos ver, certo? Envolve todas as faculdades mediúnicas. Audiente, psicografia, obstinação de um espírito em querer manifestar-se. Bom, então o que nós vamos perceber, tá? Nós estamos no planeta Terra, que é um planeta de prova e expiações. Então, em consequência dessa nossa inferioridade de desenvolvimento, que nós estamos buscando tudo isso, né? Nós vamos estar ligados um pouco mais
nesse tipo de energia, certo? Então, nós vamos ver assim que essas maldades desses espíritos, essas obsessões, já faz parte, né, do nosso planeta, dos nossos flagelos, das nossas provas, das nossas expiações, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com onde nós estamos nos envolvendo, porque é uma teia mesmo aqui de um obsessor que vai tomando, vai tirando as nossas energias, vamos dizer, já não é tão assim em excesso, vamos dizer, o tom de uma vibração tão mais positiva e pode, pelo contrário, até retirar, tá? E como que afeta todas as nossas faculdades mediúnicas? Principalmente nós falamos assim de médiums, às vezes acaba se envolvendo até muito mais com obsessores e precisa estar trabalhando, desenvolvendo toda essa mediunidade. Por quê? Pode desequilibrar nessas questões de perturbações do organismo, começa a ficar muito doente, começa a ter vários outros problemas que vão interferir aí, tá? Bom, também nós temos quase sempre algumas obsessões que querem vingança, muito forte mesmo nesse sentido aí, tá? Um caso de uma obsessão grave, o obsediado ele fica como se tivesse todo se impregnado de um fluido assim pernicioso, tá? Mas e como que neutraliza tudo isso, Sandra? Como que acontece para melhorar? Aí é com ação de fluidos positivos, fluidos que pode repelir isso, como prece, oração, passe, né? Boa vibração. Então, nós precisamos muitas vezes expelir esse fluido mal com o auxílio de um fluido melhor, com uma energia melhor, segurada, tá? Então, é tudo isso. E muitas vezes esse obsediado, o obsessor precisa do perdão, de prece, para ele se libertar. Então precisa ser feito alguns trabalhos no sentido assim de prece, de mentalização boa, pedir perdão para os nossos obsessores, todos nós temos. Então, até envolvidos no momento, pedir perdão, que ele encontre seu caminho, que ele possa evoluir, que ele tenha boas energias, né, para que ele possa ser encaminhado. E nós vamos ter situação pior que essa, que é a situação de fascinação, tá? Então, é muito difícil quando o obsediado, ele acaba sendo a fascinação, ele acaba sendo seduzido pelo espírito que o está dominando. Então, acaba tendo assim, ele se ilude, né? E ele acaba cometendo erros, vai fazendo tudo que a pessoa parece que fica cega, né? O próprio Allan Kardec fala, nós somos influenciados pelo espírito muito mais do que nós imaginamos, tá? Então o espírito praticamente se apodera como faria com um cego. Isso é fascinação, tá? Então na obsessão, o espírito vai atuar exteriormente com a ajuda do seu perispírito, tá? Que ele identifica com o encarnado, tem uma identificação, né? E ficando assim enlaçados nessa energia. Então, por isso que muitas vezes nós precisamos. Na possessão, ao invés de agir exteriormente, o espírito atua. O espírito parece que substitui, toma o corpo, assim, tá? Não que esse corpo esteja abandonado pelo seu dono, mas ele tem um envolvimento maior, tá?
Então também é sempre temporária, porque o espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, isso não existe, certo? É uma posse momentânea, tá? E aí que nós falamos que vários casos aí de obsessões, como Jesus, o quanto que ele chegou a expulsar né, os obsessores aí da Maria Madalena e muitos outros casos do Evangelho que nós vamos ver sobre isso, certo? E para finalizar esse nosso capítulo de fluidos, vem a dica que está nesse item aí de obsessores. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que nós dispomos para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Olha o poder da oração, a importância aí. Eu desejo a todos vocês uma boa semana e que a cada novo dia traga algo muito melhor ao interior para todos, né? Então, dessa forma, chegamos ao final desse estudo do capítulo 14, os fluidos. Peço para que vocês leiam, estudem, se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Os próximos estudos, da semana que vem, que vai ser o capítulo 15, os milagres do Evangelho, que também vai ser dividido em 2 aulas. A primeira do item 1 ao 36 e a segunda do 37 ao 67, tá? Vai dar uma sequência e vocês vão ver ainda mais essas questões dos fluidos, a influência aí. E que possamos ter sempre fé e contar com a prece nos momentos para elevar todos esses nossos fluidos, as nossas energias e continuarmos aí no nosso propósito da existência. Uma boa semana, até mais a todos.